aqui novamente. Meu nome é Marísia, eu trabalho na Escola Pastor Paulo Leivas Maquialão e estamos aqui para gravarmos a nossa 6ª aula. Nosso componente curricular é História e o nosso objeto de conhecimento é a economia açucareira, cafeeira e atualmente soja, milho e calcário. Vamos começar a nossa aula com o rap da colonização. É um poema da professora Marta Santana. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura, tentar ser em forma de rap e vocês me acompanham daí. Vamos lá? Então vamos lá. Portugal foi o primeiro a conquistar esta nação e depois veio a Espanha a brigar por este chão. Não sei se foi por acaso ou mesmo por intencional, o que eles queriam era lucro afinal. E sabe o que aconteceu nesta terra, nesse céu azul anil? Os primeiros 30 anos exploraram o pau-brasil. E o índio, coitado, teve até que trabalhar. E na colonização teve briga e confusão. E com piratas de outras 3 grandes nações que queriam tomar posse e fazer demarcações. Com 12 capitanias, estava pronta a divisão e as terras dominadas num acordo colonial deram aos donatários problemas sem igual. Transformando a Bahia na sede do governo geral, o primeiro governador até não fez muito mal. Com o terceiro é que veio a escravidão e a dor, que horror! Consequentemente, a riqueza aumentou e a plantação de açúcar o negro trabalhou. Desvalorizado, o índio escravizado, o ouro ainda era explorado, mas o roubo era tão grande que a derrama obrigou. Pague. A soma de 100 arrobas do ano em vigor, dos 110 quilos de diamantes encontrados, somente alguns eram roubados. Mesmo assim, muitos homens mutilados. E aí? Vocês gostaram do poema? Gostaram do meu rap? O rap da colonização. Então agora nós vamos tentar entender um pouco, vamos conversar um pouco sobre esse rap. Vamos ver qual é o assunto, do que está tratando esse rap. Ele está falando de quê? Então nós vamos entrar por partes. Primeiro, no geral, ele fala sobre a colonização. O Brasil, ele foi colonizado, mas tem 2 tipos de colonização. Existe a colonização para a exploração e a colonização para fixar moradias. No caso do Brasil, ele foi colonizado para ser explorado, ou seja, para retirar daqui as riquezas. E quem foi o primeiro? Quem conquistou? Quem foi o primeiro colonizador? No poema diz, lá na primeira estrofe, que Portugal foi o primeiro a conquistar. E depois veio quem? Veio a Espanha a brigar por esta terra também, querendo o quê? Levar as coisas que tinham aqui, explorar o Brasil. E quais eram essas coisas? O que eles queriam levar daqui? O primeiro produto a ser explorado foi o pau-brasil, uma madeira nobre, avermelhada, que eles ficaram encantados com ela e resolveram retirar. E levaram o máximo que podiam dessa madeira. Passado o tempo, e obrigando quem? Quando eles chegaram, quem que já estava aqui? Os índios. E os índios, eles eram tranquilos, eles eram pacatos, eles viviam da caça, da pesca e do cultivo de poucos alimentos, apenas para a sua subsistência, apenas para a sua alimentação. E aí eles começaram a querer que o índio trabalhasse, que o índio fosse cortar pau-brasil, que o índio fosse trabalhar na terra para sustentar os colonos. E o índio decidiu, como não era do feitio dele, ele fugiu para o interior do estado. E com essa colonização, com os índios, também nós tivemos a briga entre as tribos, as colônias, os europeus. Nós tivemos, além da Portugal e da Espanha, nós tivemos ainda a Inglaterra, que queria um pedaço, que queria explorar também
tivemos a Holanda, que se encantou pelo açúcar, pela produção da cana-de-açúcar, que queria levar esse açúcar para lá. E tivemos a França, que também queria ser dona das terras. E por esse processo, nós levamos muito tempo e chegou até com as capitanias, as 12 capitanias, que hoje nós podemos comparar aos estados. Essas capitanias, o rei Dom João III criou essas capitanias e escolheu algumas pessoas em Portugal para doar essas capitanias. E geralmente essas pessoas iriam passar essas capitanias, a direção desses estados, de pai para filho. Por isso o nome capitanias hereditárias, né? Hereditariedade. E essas capitanias não deram muito lucro para Portugal, como era o que ele queria. Destacam aí a capitania da Bahia e a capitania de Pernambuco, devido ao seu clima e devido à terra, o solo, uma terra chamada Massapê, que era propício à produção e ao cultivo da cana-de-açúcar. Então, com isso, essas duas capitanias se sobressaíam um pouco, mas também não foi essa riqueza toda que Portugal imaginou. Aí o tempo foi passando, foi criado, transformando a Bahia na sede do governo geral. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, né, que fez um bom governo, administrou bem a capitania, mas aí veio com o terceiro, que foi Mendes Sá, que veio o período da grande escravidão, que começou a trazer os escravos da África para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e ia ser explorado. Aí sim começou o horror da escravidão no Brasil, a partir do terceiro governador geral. E, consequentemente, o que aumentou? A riqueza, porque com mais gente para trabalhar, com o trabalho escravo, teve maior exploração do negro, teve o aumento da produção da cana-de-açúcar e o índio desvalorizado foi também escravizado. E nessa época, muito ouro se retirou daqui da colônia brasileira. E o domínio da colônia saiu um pouco da região da Bahia, da região Nordeste, e começou a caminhar para o Sudeste, né? Para as Minas Gerais, que aí o olho do português, do europeu, se voltou para o ouro, que era extraído e tudo que tinha aqui era levado para Portugal. Só que os colonos, os brasileiros e os portugueses, tinham uma quantidade X de ouro que eles tinham que enviar. E quando eles não conseguiam enviar toda essa quantidade, acontecia o quê? A derrama, que era a determinação de quanto que teria que ser enviado a Portugal, e se essa quantia não fosse acessível, era preciso recolher todos os bens, tudo que tinha de valor aqui, até que se formasse essa quantia, para ser levado a Portugal. Mas até aí, nós falamos sobre uma questão, né? O assunto do poema, que é a colonização. E nós temos que falar ainda o que aconteceu. Depois que os povos deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, começaram a produzir, a cultivar a terra. E o que primeiro se cultivou aqui nas terras colonizadas? Então, o primeiro foi o cultivo da cana-de-açúcar, que o homem passou a cultivar, a exploração do pau-brasil e a exploração do ouro. E com isso também houve alguns problemas. Quais foram esses problemas? A guerra com piratas e com as três nações, no caso, Inglaterra, Holanda, França, e também
a questão da escravidão, que foi a escravidão primeiro dos indígenas, depois a escravidão dos negros vindo da África, e a derrama, que também foi um grande problema, que levava tudo que os brasileiros tinham. Então, essas três coisas eram retiradas do Brasil. E ainda falamos do horror. Essa expressão, que horror, o que significa essa expressão? O horror da escravidão, que até então não tinha no Brasil, que chegou com o reinado com o governo de Mendes Sá. Então, veio a escravidão, primeiro dos indígenas e depois dos negros vindos da África. Então, pessoal, e lá no finalzinho a gente fala ainda que muitos homens mutilados, porque esses homens que trabalharam nas lavouras em condições subhumanas, eles acabaram sofrendo mutilações. Então, esse é a nossa reflexão sobre o poema Rap das Colonizações. Espero que vocês tenham entendido, ok? Então, vamos sequenciar a nossa aula de hoje. Temos essa conversa entre nossas duas amigas, a minha colega europeia e a minha coleguinha portuguesa. Estive pensando, o açúcar tem um gosto tão gostoso, que genial invenção, diz a nossa amiguinha europeia. Mas a nossa amiga negra, ela já tem uma posição diferente. E ela diz, pois para mim, o açúcar tem um gosto doce e amargo ao mesmo tempo. Me lembra os doces da mamãe, mas também me lembra a escravidão nas lavouras de cana. Então, a nossa amiga, a Aninha, ela lembra do quê? Dos nossos antepassados, da escravidão. Por isso, para ela, o açúcar tem esse doce amargo, o amargo de lembrar do seu povo escravizado, do seu povo explorado. E então, é essa a posição dela, que ela pensa sobre isso. Então, agora nós vamos falar um pouquinho dessa colonização, dessa economia do açúcar que vai começar a perder um pouco de espaço, que vai estar surgindo outras culturas. Como os colonizadores portugueses não encontraram riquezas minerais logo que chegaram ao Brasil, decidiram explorar as riquezas naturais. E quais eram essas riquezas naturais? O pau-brasil, que eles se encantaram quando viram aquela madeira avermelhada, a produção de algodão e a cana-de-açúcar, que foi o grande boom da época. Mas a atividade que incentivou a vinda dos colonos para o Brasil foi a cultura do cana-de-açúcar e, com ela, a produção de açúcar, né? Após a doação das capitanias, né, houve uma grande... Colonos começaram a vir fixar no Brasil e a desenvolver a agricultura muito rendável, que foi a cultura canavieira. As terras e as condições climáticas aqui do Brasil eram bem propícias à produção da cana-de-açúcar. E os engenhos, como nós já falamos em outras aulas, eram cheios, muito cheios, tinham dezenas de pessoas que trabalhavam, tanto livres como os escravos. E os escravos eram quem trabalhava, era quem movia os engenhos. O escravo trabalhava a cana, desde a plantação até, passando pelo transporte, o cozimento, até chegar ao açúcar, que eles colocavam num tonéis para ser dividido. Aquele açúcar branquinho, separado do mais escuro, que era chamado de açúcar mascavo. E esse trabalho era um trabalho que exigia muito tempo, porque o cozimento do açúcar era um processo longo, a secagem era longa, e esse trabalho era muito perigoso e era também exaustivo. Por que exaustivo? Porque era interminável, eles tinham que estar levando, refazendo, cuidando para não pegar chuva, para não pegar umidade. Então, o negro trabalhava muito para realizar esse trabalho.
E na nossa próxima aula, nós vamos ver que o açúcar, que já começou a perder o reinado para o ouro, mas dentro da monocultura vai surgir um outro produto que vai ser tão rico quanto o açúcar. Surgirão outros produtos tão ricos quanto o açúcar. Então, tá ok? Certo, pessoal? Por hoje é só. Até a nossa próxima aula.